Tá, hoje nós vamos falar um pouco da história de um cidadão que ele poderia ser o Zé, poderia ser o Luiz, poderia ser qualquer nome, porque ele é um manipulador, ele é um ilusionista, ele é um arrebatador de almas, porque ele consegue, com o carisma dele, enrolar todo mundo. Ele vai lá, passa a mão no cachorrinho e o cachorrinho gosta dele. Ele vai lá, fala com fulano e fulano acredita na história dele, porque ele é muito convincente. E nisso ele conquista as mulheres, conquista os homens, conquista o que ele quer, porque ele é um grande manipulador. Então, só que tem pessoas também que sempre vai despertar essa dúvida, essa pergunta, né? É realmente sincero, não é sincero? Então daí vem, sempre tem uma pessoa que fica com essa dúvida, para mim esse despertar, né? E ele começa com seus projetos, mas ele não dá sequência, tanto nos seus projetos de trabalho, quanto nos seus estudos. Ele começa a estudar e ele olha para o professor, ele acha que ele sabe mais do que o professor. Ele se intitula bem mais inteligente do que quem está falando com ele. E com isso, não só em cursos que ele faz, nos projetos, mas nos seus relacionamentos. Ele envolve as pessoas de uma tal maneira até conquistar elas. A partir do momento que ele conquista, ele perde o interesse por elas. E aí ele começa a mentir, achando que ele é o tal, para ele conseguir o que ele quer. Aí ele vai manipulando, ele procrastina, ele não consegue fazer assim mais nada, não consegue atingir os seus objetivos. Aí onde ele começa a tomar remédio. E tomando remédio ele acaba entrando em depressão, porque ele sempre está usando a mentira para conseguir o que ele quer, mas sempre tem alguém de olho que está ali na dúvida, né? Como ele age, será que ele é daquela forma ou é só interesse em conseguir o que ele quer? E aí ele acaba entrando em depressão e ficando solitário, né? Porque as pessoas veem que ele só está manipulando para ele se dar bem, para ele sair ganhando, né? E complementando a história, essa pessoa, ele perde o contato com o sagrado. E quando você perde o contato com o sagrado, você faz fluir, vem à tona tudo que é de ruim. É exatamente assim, a parte sombra mesmo. Ele trai as pessoas, ele faz um inferno e ele consegue, com todas as atitudes, que as pessoas se afastem dele, porque com o verbo, com a palavra, traindo, quem que vai querer ficar perto de uma figura dessa, que manipula, que ele tenta iniciar algo e não consegue, ele tenta seguir em frente com a sabedoria pífia dele, mas para ele é o tal, mas ele não